As tensões entre os Estados Unidos e a China não são mais um rumor, são uma tempestade que abala mercados e economias em tempo real. Manchetes recentes, de tarifas unilaterais a restrições a exportações estratégicas, pintam um cenário financeiro em ebulição. Como uma luta global pelo poder, cada movimento altera os preços do petróleo, os preços do ouro e até mesmo a força do dólar. Você já sentiu que o mundo está prestes a mudar? Hoje você está testemunhando um confronto que remodela as regras do jogo. Esta história é informativa e visceral, pensando em você. Juntos, vamos desmascarar a guerra econômica que se forma. A crise financeira, quando as notícias movimentam trilhões. Outubro de 2025 marcou um ponto de virada. A China anunciou restrições drásticas às exportações de metais essenciais. A resposta dos Estados Unidos foi imediata: tarifas de 100% sobre produtos chineses. O resultado foi um choque no mercado de ações que ninguém esperava de tamanha magnitude. No mesmo dia, o S&P 500 caiu mais de 2,7%. O Nasdaq perdeu 3,6%. Os investidores fugiram de ativos de risco como se estivessem escapando de um incêndio. O dólar enfraqueceu, os títulos do Tesouro dispararam e o ouro ultrapassou $4.000 a onça como um porto seguro. Até o petróleo caiu, refletindo o medo de uma desaceleração global. Essas notícias são transmitidas em tempo real pelos mercados de câmbio, commodities e ações. O preço das principais moedas flutua. O yuan perdeu terreno após o anúncio chinês e o dólar se moveu de acordo com as expectativas da política monetária dos Estados Unidos. Em suma, a guerra econômica já está em andamento, com manchetes movimentando trilhões de dólares instantaneamente. Mas este não é um fenômeno isolado. Vamos analisar o que está acontecendo por trás desses números e por que isso importa para o seu futuro financeiro. Se você sente essa energia de movimento global, esse impulso que nada pode parar, deixe-me saber nos comentários. Escreva: nada me para, tudo me impulsiona. Vulnerabilidade da China, o gigante impressionante. A China, outrora o motor do crescimento global, está mostrando sinais de fadiga estrutural. No terceiro trimestre de 2025, seu PIB cresceu apenas 4,8% em relação ao ano anterior, seu ritmo mais lento em um ano. Mas os números oficiais contam apenas parte da história. O investimento imobiliário, pilar histórico do crescimento chinês, despencou 13,9% nos primeiros 9 meses do ano. As ventas no varejo mal progrediram, registrando 3% em setembro, o menor nível em 10 meses. E o desemprego entre os jovens atingiu recordes preocupantes. Quase 18% dos jovens estarão desempregados até julho de 2025. Os bancos centrais chineses reduziram os depósitos compulsórios, mas mantiveram suas taxas básicas em mínimas históricas. Eles reduziram sua taxa interbancária de 7 dias em apenas 10 pontos base este ano. Este é um sinal claro. Pequim tem medo de estimular excessivamente e criar bolhas, mas também não pode se dar ao luxo de uma recessão. Essa desaceleração está causando enormes repercussões globais. Empresas asiáticas e latino-americanas estão sofrendo com a baixa demanda por exportações chinesas. Produtores de soja, por exemplo, têm visto Pequim reduzir drasticamente suas compras nos Estados Unidos como tática de negociação. A falta de investimento doméstico está levando os fabricantes chineses a lutar no exterior. Diante de um mercado interno fraco, muitos aceitam guerras de preços internacionais para vender seus produtos. As moedas dos mercados emergentes tremem quando o yuan se desvaloriza, devido a dúvidas internas. Matérias-primas ligadas ao consumo chinês, do cobre ao petróleo, sobem ou descem acentuadamente dependendo dessas flutuações. Analistas estimam que a economia chinesa poderá se contrair em cerca de 4% ao ano em 2026, enquanto os Estados Unidos manterão um crescimento modesto, mas estável, de cerca de 2% em 2025. No cenário global, a fraqueza da China está reorganizando suas peças. Índia, Vietnã, Alemanha e outros países estão emergindo como fontes alternativas de demanda. Bilhões serão redistribuídos nos próximos anos, e aqueles que entenderem essa tendência poderão antecipá-la. Se essas oportunidades o inspiram, se você vislumbra prosperidade em meio à mudança, escreva nos comentários: eu abraço o sucesso e a felicidade na minha vida.
E se você ainda não é assinante, este é o momento perfeito para se juntar a esta comunidade que entende o mundo financeiro real. A guerra dos recursos, minerais e semicondutores essenciais. Enquanto o mundo observa as tensões comerciais, uma batalha silenciosa, porém mortal, se desenrola pelos recursos do século XXI. Pequim detém o monopólio das terras raras. 90% da produção mundial de ímãs de neodímio vem de lá. Esses materiais não são um capricho, estão no cerne de turbinas eólicas, veículos elétricos, mísseis guiados e smartphones. Em outubro de 2025, a China expandiu suas restrições à exportação desses minerais essenciais, adicionando 5 novos elementos ao seu controle. A medida foi estratégica. Sem acesso a esses materiais, o Ocidente não pode concluir sua transição energética, nem manter sua vantagem militar. A resposta dos Estados Unidos foi rápida. Os Estados Unidos e seus aliados, Austrália, Brasil e países africanos, apressaram-se a forjar alianças de mineração e investir em suas próprias minas. O governo do ZEA adquiriu participações em mineradoras nacionais e anunciou um fundo de mais de 10 bilhões de dólares para fortalecer a indústria crítica. Simultaneamente, o campo tecnológico agora é um campo de batalha. Os Estados Unidos estão limitando a venda de equipamentos de fabricação de chips para a China, e ambas as potências estão sancionando investimentos mútuos em setores de alta tecnologia. Projeções de impostos devem reduzir as exportações de chips avançados para a China, enquanto as empresas chinesas estão se recuperando e reforçando seus próprios suprimentos. O impacto financeiro é palpável. ETFs ligados à tecnologia e energia limpa estão em alta no mercado de ações global. O ETF Sprott Lithium Miners subiu mais de 35% em apenas algumas semanas, com investidores apostando em metais como lítio e cobalto em meio à crescente escassez. Ao mesmo tempo, os preços do ouro quebraram recordes, ultrapassando $4.000 a onça em meio à incerteza. A guerra por recursos colocou setores inteiros em risco mais uma vez, da energia renovável à defesa. A economia global está se recalibrando ao ritmo de um pulso tecnológico e industrial implacável. Pense no que isso significa para o seu futuro. Se você acredita na sua capacidade de se adaptar e prosperar, se sente que atrai as oportunidades certas, compartilhe comigo. Eu sou próspero e atraio riqueza. O Revolução Global da Manufatura. O mundo está se reorganizando. Diante da guerra comercial, as multinacionais tomaram uma decisão radical: deixar a China. Vietnã, México e Índia tornaram-se gigantescos parques industriais alternativos. No Sudeste Asiático, 2 em cada 3 novas fábricas agora são originárias da China. No México, as importações dos Estados Unidos de lá cresceram 64% entre 2012 e 2022, refletindo a mudança frenética na produção. Um estudo recente sugere que o nearshoring pode adicionar até 3% ao PIB mexicano e criar 1 milhão de empregos adicionais em 5 anos. A Índia, por sua vez, ofereceu incentivos massivos aos fabricantes, embora a implementação tenha se mostrado mais desafiadora do que o esperado. Esse friendshoring, a realocação de fábricas para países aliados, redistribui grandes fluxos de capital. Investidores globais agora estão avaliando novas cadeias de suprimentos. Bancos e fundos estão alocando recursos para a infraestrutura portuária no Sudeste Asiático, parques industriais no México ou centros logísticos na Índia. Isso altera drasticamente os custos de produção e a competitividade. Em algumas regiões, os preços da mão de obra caem e a proximidade com os mercados aumenta, como no México em comparação com os Estados Unidos. Em outras, as viagens aumentam, mas há incentivos fiscais atraentes, como no Sudeste Asiático em comparação com os mercados europeus. Essa mudança equivale a mover as peças de um quebra-cabeça global. Os fluxos de investimento estrangeiro direto redirecionam o dinheiro a uma velocidade nunca vista antes. Onde antes havia uma fábrica na China, hoje os contratos surgem em Hanoi ou na Cidade do México. As empresas de investimento recalculam as avaliações das empresas exportadoras semana a semana. Este não é um fenômeno de nicho. Espera-se que essa realocação defina quem acumulará capital na próxima década.
Se esta análise for esclarecedora para você, e se você quiser continuar descobrindo para onde o dinheiro inteligente está se movendo, assine agora. Toda semana, compartilhamos análises que outros não contam. Hegemonia monetária. A batalha do dólar versus o yuan digital. A verdadeira guerra econômica está sendo travada com moedas. Os Estados Unidos proclamaram o dólar como o único rei, mas a China está desafiando essa coroa com uma estratégia meticulosa e de longo prazo. Pequim está lançando seu yuan digital, o ECNI, no exterior e assinando acordos comerciais em moeda local com dezenas de países. Em abril de 2025, o Banco Central Chinês já havia expandido seus swaps cambiais com outros países para um recorde de 4,3 trilhões de yuans, aproximadamente 590 bilhões de dólares. Além disso, gigantes internacionais começaram a liquidar transações no yuan digital. Contratos de petróleo, ouro e até mesmo alguns contratos de eletricidade são supostamente cotados na moeda chinesa, embora ainda em pequena escala. Enquanto isso, o Federal Reserve mantém o dólar forte, mas Donald Trump está emitindo alertas. Ele está ameaçando impor tarifas a qualquer um que abandone o dólar. O resultado é um jogo complexo. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, até o final de 2025, o dólar ainda dominará, representando aproximadamente 56% das reservas globais, mas sua participação perdeu terreno pela primeira vez em décadas. O euro representa 21,1% e o yuan pouco mais de 2%, embora esta seja a primeira vez que o yuan se recupere ligeiramente. Pequim sonha com um sistema multipolar. Em um fórum financeiro chinês em junho de 2025, foi feito um apelo para reduzir a dependência do dólar e criar um sistema monetário global multipolar, onde várias moedas, o yuan, o real brasileiro e a rupia indiana, coexistam em igualdade de condições. Nesse sentido, os países dos BRICS propuseram aprimorar os pagamentos internacionais em moedas locais. O Brasil, em particular, está promovendo seu sistema PIX internacional e um acordo regional de pagamentos que permite transações diretas em reais entre países vizinhos, ignorando completamente o dólar. O campo de batalha monetária tem um impacto financeiro imediato e profundo. A volatilidade do dólar afeta tudo, desde os custos de energia até a dívida soberana de nações inteiras. De fato, a incerteza gerada pelas tarifas alimentou um debate existencial. O dólar poderia perder sua dominância? Já existem sinais preocupantes. No primeiro semestre de 2025, o dólar caiu mais de 10% nos índices globais, e os bancos centrais ajustaram as reservas, transferindo 0,03 ponto percentual do dólar para o yuan e o dólar australiano. Embora uma substituição abrupta seja improvável no curto prazo, cada política monetária, cada moeda digital molda o futuro da hegemonia financeira. A questão não é se haverá mudança, mas quando e quão profunda ela será. A história financeira está acontecendo aqui, em tempo real. Se você acha que merece entender este jogo, que o sucesso e a abundância são seus por direito, escreva: "Eu aceito o sucesso, o dinheiro e a felicidade em minha vida." Mercados em guerra. Wall Street e as bolsas de valores do mundo sob pressão. Os principais mercados financeiros refletem a divisão geopolítica com brutal clareza. Por um lado, Wall Street está reduzindo sistematicamente sua exposição à China. A SEC está pressionando por regras mais rígidas para empresas estrangeiras listadas nos Estados Unidos, observando que a maioria das empresas estrangeiras listadas são empresas chinesas registradas em paraísos fiscais. Na prática, isso significa que muitas empresas de tecnologia chinesas podem enfrentar custos crescentes ou a exclusão completa das bolsas de valores americanas. Simultaneamente, os Estados Unidos estão proibindo investimentos diretos em setores chineses sensíveis, semicondutores, inteligência artificial e telecomunicações. A partir de 2025, a China proibiu suas empresas de investir nos Estados Unidos como medida retaliatória para obter vantagem em negociações comerciais. Em resposta, a China está endurecendo suas próprias regras. Ela está controlando ainda mais os fluxos de capital e iniciou investigações antitrust contra gigantes da tecnologia. Várias grandes plataformas chinesas tiveram seu acesso aos mercados globais restringido. Este duplo vazamento financeiro reflete a guerra de gigantes em sua melhor forma.
Fundos de hedge e bancos estão revisando seus portfólios, removendo ações de tecnologia de risco como minas prestes a explodir. No mercado de ações, o efeito é dramático. Durante a alta de outubro de 2025, as ações asiáticas e norte-americanas caíram em uníssono. Índices como Hang Seng e Nasdaq sentiram a pressão implacavelmente, enquanto o índice S&P 500 subiu com a recuperação temporária de uma trégua negociada. A perspectiva é incerta. De acordo com a consultoria RSI, a maioria das empresas de tecnologia chinesas está listada apenas nos Estados Unidos e no Japão, deixando-as completamente à mercê de políticas externas. Esta batalha tecnológica tem um impacto enorme no capital global. Muitos ETFs globais excluem ações chinesas proibidas. Grandes fundos de investimento estão constantemente realinhando suas posições. Setores proibidos, como drones militares e inteligência artificial avançada, estão sendo substituídos por investimentos em defesa, telecomunicações aliadas e automação no Ocidente. A mensagem é clara: a geopolítica não é mais um fator secundário nas decisões de investimento. É o fator principal. Bancos centrais. A batalha invisível entre dinheiro e poder. Dinheiro é poder em sua forma mais pura. Nesta batalha, os bancos centrais de cada país exercem as alavancas mais poderosas do sistema financeiro. O Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos EUA, aumentou agressivamente as taxas de juros em 2022 e 2023. Até o final de 2025, diante de uma inflação moderada, planeja cortes controlados de 25 pontos base. Em contraste, o Banco Popular da China, BPC, encontra-se em uma encruzilhada complexa. Mantém suas taxas de juros básicas em níveis historicamente baixos, quase 4% para o prazo de 7 dias, e forneceu apenas um leve alívio de liquidez. Quando o Fed anunciou um possível corte de juros em setembro de 2025, o Banco Popular da China, PBOC, respondeu com extrema cautela. Analistas esperavam que a China reduzisse as taxas de juros modestamente, cerca de 10 pontos base, para fortalecer sua economia, mas gradualmente, e para evitar a inflagem de bolhas perigosas no mercado de ações. Essas assimetrias monetárias são transmitidas globalmente como ondas sísmicas. Um dólar caro pressiona os países emergentes. Suas dívidas em dólar se tornam dramaticamente mais caras, colocando em risco a estabilidade fiscal de nações inteiras. Ao mesmo tempo, um yuan fraco estimula as exportações chinesas, mas corrói a moeda local, gerando inflação importada em outros mercados. Atualmente, apesar da retórica agressiva de Trump, o Fed mantém domínio absoluto. O dólar continua sendo a principal reserva mundial, mas cada movimento da política americana é sentido em todo o mundo. A promessa de estímulo fiscal, com cortes de impostos e gastos com defesa, sustenta a economia americana, que deve crescer cerca de 2% em 2025. Enquanto isso, a China, com um pacote fiscal mais limitado, está crescendo cerca de 5%, mas as projeções apontam para menos de 4% até 2026. Quem imprime moeda à vontade ganha uma vantagem imediata. O crédito ou dinheiro barato determina quem investe e quem sobrevive neste cenário global. Se o Fed afrouxar seu controle antes da China, isso equivaleria a ceder terreno estratégico. Se a China atacar primeiro, inundará o mundo com yuans baratos, distorcendo os mercados. Por enquanto, cada nova nota e cada mudança nas taxas de juros são flechas lançadas nesta batalha velada, mas mortal. Alianças emergentes, blocos econômicos concorrentes. A rivalidade bilateral abre caminho para novos blocos econômicos que estão remodelando a estrutura de poder. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão se reunindo com vigor renovado. Além de expandir sua participação, agora incluindo o Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, eles estão discutindo sistemas de pagamento locais para reduzir a dependência do dólar. O Brasil está promovendo seu sistema PIX internacional e um acordo de pagamentos reais com países vizinhos. A cúpula de 2025 abordará como negociar mais em moedas nacionais e com criptomoedas estatais para contornar as sanções financeiras ocidentais. Sem uma moeda única comum na agenda imediata,
A ideia é uma colcha de retalhos de moedas regionais trabalhando em paralelo, enfraquecendo gradualmente o monopólio do dólar. Por outro lado, o G7, liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, está tentando articular suas próprias respostas coordenadas. Os Estados Unidos estão fortalecendo acordos com aliados asiáticos e europeus. O quadro econômico Indo-Pacífico, tratados bilaterais de investimento e acordos como o USMCA, atualmente em vigor com o México e o Canadá, fortalecem as cadeias de amizade. Na Ásia, a China está promovendo o RCEP, um acordo comercial com o Japão, a ASEAN, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia, como um escudo contra as tarifas de Trump. Uma cúpula do RCEP em 2025 discutiu a adição de membros como Hong Kong, Sri Lanka e Chile para tornar o bloco mais relevante, incentivada pela ameaça comum das tarifas americanas. Na Ásia, a China está promovendo o RCP, um acordo comercial com o Japão, a ASEAN, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia, como um escudo contra as tarifas de Trump. Uma cúpula do RCEP em 2025 discutiu a adição de membros como Hong Kong, Sri Lanka e Chile para tornar o bloco mais relevante, incentivada pela ameaça comum das tarifas americanas. Essas alianças afetam estruturalmente o investimento global. Os fluxos são canalizados para os projetos de infraestrutura de cada bloco. Os BRICS financiam estradas e barragens na África e na Ásia com seus próprios bancos de desenvolvimento. O Ocidente prioriza políticas de investimento aberto e fundos de segurança compartilhados, como iniciativas de energia limpa no âmbito do G7. A dívida global é reorganizada ao longo dessas linhas divisórias. Cada tratado e cada moeda regional aberta moldam um novo mapa de poder econômico. Não é exagero dizer que estamos testemunhando o nascimento de uma ordem multipolar que pode durar décadas. Investimentos em jogo, para onde o capital inteligente flui. Grandes gestores de capital já escolheram lados, ou em muitos casos, lados duplos. Além do hype midiático em torno da inteligência artificial, os investidores estão acompanhando de perto a guerra por recursos e setores estratégicos. Os dados confirmam isso de forma esmagadora. Fundos temáticos massivos se voltaram para a defesa, energia renovável e infraestrutura crítica. O UBS, que administra 4,5 trilhões, afirma investir em linha com o que os governos fazem. Sob a égide de um estímulo fiscal massivo, as prioridades são claras: estradas, redes elétricas, 5G, biotecnologia e defesa. Nos Estados Unidos, o pacote de corte de impostos de julho de 2025 incluiu trilhões para a segurança de fronteiras e defesa. Na Europa, a Alemanha lançou um fundo de infraestrutura de 500 bilhões e a OTAN concordou em aumentar os gastos militares para 3,5% do PIB nacional. O impacto no mercado de ações é perceptível e espetacular. O índice europeu de aeroespacial e defesa subiu quase 68% em 2025, bem acima do retorno médio do mercado. Enquanto isso, empresas de energia limpa, solar, eólica e nuclear moderna também estão registrando entradas maciças, financiadas por governos e capital privado que busca oportunidades. Investidores institucionais recomendam não confiar apenas no S do S&P, ou seja, tecnologia. Eles recomendam um portfólio misto, um pouco de inteligência artificial e muito em serviços públicos, gestão de resíduos e equipamentos militares. Fundos como a Nuvin, com 1,3 trilhão sob gestão, defendem o equilíbrio entre os Estados Unidos e os mercados emergentes fortalecidos, graças a moedas mais fracas que oferecem oportunidades de compra. Em suma, as apostas de capital refletem essa competição de forma transparente. É uma redistribuição em larga escala. Quem entende para onde a riqueza está se movendo hoje será capaz de se posicionar para o amanhã. Se você chegou até aqui, é porque algo em você está buscando mais do que informações superficiais. Escreva nos comentários qual setor você considera mais promissor: defesa, energia limpa ou infraestrutura. E se você aprecia este conteúdo, inscreva-se. Vamos crescer em conhecimento financeiro juntos. Cenários para 2030. A nova ordem econômica global. O epílogo é incerto, mas muitos analistas traçam possíveis caminhos com dados concretos.
Um dos principais dilemas é se a China ultrapassará os Estados Unidos em tamanho econômico até 2030. Hoje, os Estados Unidos continuam sendo maiores em PIB nominal, aproximadamente 30 trilhões de dólares, contra 19 trilhões da China até o final de 2025. No entanto, a diferença está diminuindo lenta, mas continuamente. As previsões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial já revisam o crescimento chinês para baixo, cerca de 4% em 2026, enquanto as dos Estados Unidos estão melhorando ligeiramente, aproximadamente 2% ao ano. Se isso acontecer, nenhum dos dois ultrapassará o outro repentinamente. O sistema financeiro ocidental manteria uma vantagem em inovação e capital, mas Pequim teria assumido as primeiras posições em manufatura global e inteligência artificial. Cenários diferentes pintam futuros contrastantes e dramáticos. No cenário otimista, os governos chegam a acordos diplomáticos sensatos. Os blocos RCEP, BRICS e G7 estabelecem regras estáveis e as economias crescem moderadamente, em torno de 3% ao ano globalmente. No cenário pessimista, uma escalada completa, com tarifas chegando a 100% a partir de 2026 e interrupções massivas nas cadeias de suprimentos, poderia reduzir quase 1 ponto percentual do crescimento global até 2027, desencadeando crises, hiperinflação e realinhamentos dolorosos na cadeia. Instituições como o FMI já alertam que qualquer choque repentino nas tarifas seria um risco muito significativo para a estabilidade financeira global. Além dos números agregados, a chave está na inovação tecnológica e na gestão da dívida pública. A China pode ter perdido terreno em reformas domésticas, mas continua investindo maciçamente em tecnologias futuras, tecnologia verde, inteligência artificial militar e computação quântica. Os Estados Unidos detêm a moeda de reserva mundial e influencia as instituições globais, mas sua fraca coesão política está gerando preocupações entre os investidores. Especialistas do FMI e do Banco Mundial projetam que a década de 2025 a 2035 será de crescimento lento, com média de cerca de 3% ao ano globalmente, e com dívida pública crescente, superior a 100% do PIB em muitas potências ocidentais. Talvez em 2030 a China seja a maior economia em tamanho nacional absoluto, mas em 2035 o sistema financeiro ocidental poderá continuar a impor as regras do crédito global, das taxas de juros e da regulamentação bancária. Seja qual for o resultado exato, a mensagem final é cristalina. O cenário econômico global está sendo redesenhado diante de nossos olhos. Aqueles que entendem os números, PIB, balança comercial, reservas internacionais e, ao mesmo tempo, sentem a pulsação emocional dessas mudanças, terão mais condições de se adaptar. Não se trata apenas de números frios nas telas da Bloomberg. Trata-se de poder, de nações lutando para sobreviver, de famílias dependentes de empregos que podem desaparecer ou se multiplicar dependendo desses movimentos. A guerra econômica entre os Estados Unidos e a China não é um evento isolado. É o contexto que define nossa era. Cada decisão de investimento, cada política monetária, cada acordo comercial assinado por governos afeta diretamente sua vida, seu trabalho, seu futuro financeiro. Você estará preparado para o que está por vir? Saberá identificar as oportunidades ocultas em meio ao caos? A história nos ensina que grandes fortunas são construídas em tempos de mudanças radicais. Quem avança, vence. Quem reage tarde, perde. Este é o momento de se educar, de entender o jogo, de se posicionar estrategicamente, porque o mundo vindouro não será como o que você conheceu. E nesse novo mundo, o conhecimento será a única vantagem real que você terá. Se esta jornada pela geopolítica financeira repercutiu em você, deixe um comentário com a sua maior lição de hoje. E se ainda não o fez, inscreva-se. Juntos, continuaremos decifrando os próximos movimentos do poder econômico global. Nos vemos na próxima análise.